e ouvintes da Rádio Cultura, que volta e meia fazem a lembrança seguinte: o que é que Foz do Iguaçu fez, está fazendo, fará, para que muita coisa, em termos do nosso patrimônio histórico, vamos colocar assim, que essa lembrança seja preservada de uma forma a ser perene, né? Futuramente, o que está sendo gestado, o que é feito na prefeitura? Na verdade, né, doutor Nelson, o trabalho do patrimônio, ele é realizado no dia a dia. E é vagaroso por quê? Porque precisa da inclusão, da participação de toda a população. Porque quem produz patrimônio histórico? A população, o povo, a gente, as pessoas, no dia a dia. Porque patrimônio histórico é o que a gente come, o que a gente veste, o que a gente vive, o que a gente dança, canta, né? Onde a gente mora. Isso é patrimônio histórico. A Fundação Cultural, no caso, que é o órgão ao qual eu pertenço, a gente já vem há algum tempo cuidando da parte de legislação, porque a gente precisa embasar legalmente muito bem isso, né? São vários fatores e vários pontos e áreas que a gente tem que prever. Então, assim, a lei ela foi publicada em 2016, nós já temos a lei que dispõe sobre o patrimônio histórico. Ela também criava o conselho, do qual o Serginho é presidente, e a lei é de 2016. Em 2017, na Fundação Cultural, a gente empossou, então, um conselho, né, de patrimônio. A partir daí, eles começaram a fazer o trabalho de regimento, de eleição, de compor mesa diretora, começar a trabalhar realmente, a gente ver quais são, fazer os levantamentos, né, na cidade, quais são as demandas do patrimônio. Então, é muito recente ainda esse trabalho, mas a gente está num trabalho muito firme, numa dedicação total a isso. Por quê? Porque o trabalho da Fundação Cultural se baseia em patrimônio, né? A gente precisa saber de onde a gente veio culturalmente, quais são, a gente precisa desses indicativos, desses indicadores culturais, né? Quem somos, de onde viemos, quais são as parcelas da nossa população, né? Qual é a cultura, de onde vem essa cultura, qual é a cara dessa cultura que a gente tem na cidade, para a gente poder também gerar e produzir a nossa política cultural. Para quem que a gente está fazendo cultura? Né? De que maneira a gente vai fazer a cultura? Então, a gente precisa conhecer. Para isso, para conhecer, a gente tem que fazer um levantamento do nosso patrimônio histórico-cultural. Então, a partir daí, a gente começou a trabalhar a metodologia, a legalização disso tudo, né? Teve a lei, logo em seguida eles fizeram um regimento, e agora a gente está vendo a necessidade de regulamentação dessa lei, porque a lei ela vem, mas às vezes ela falta alguma coisa, no dia a dia a gente acaba sentindo falta de algumas coisas, né, do patrimônio. Dentro do patrimônio, as nossas diretrizes, no momento, como a gente não tem fórum, não tivemos nenhum fórum de patrimônio até agora, não tivemos nenhum evento, ou uma carta, ou um documento que diz temos que andar nessa direção, a gente se baseia na lei. Então, a lei ela já nos apresenta algumas demandas. Entre essas demandas estava a criação do conselho, os tombamentos, os livros tombos, que os livros tombos eles podem ser registrados ali, não só os imóveis, como também os saberes, as crenças, as rezas, as danças, enfim, todo o conhecimento cultural, científico, social, tudo isso pode ser registrado. Então, o nosso trabalho nesse momento é trabalhar a legalização disso tudo, né? Estruturar para que isso seja realizado, porque a gente precisa de pessoas especializadas, a gente precisa de museólogos, antropólogos, historiadores, enfim. E estruturando dentro da Fundação Cultural esse departamento para que a gente consiga ir efetivando essas demandas que a lei coloca. Entre elas também tem a educação patrimonial, que vai para as escolas, e a educação patrimonial para a população, que a gente tem que divulgar e explicar o que é patrimônio, as pessoas elas têm que viver no dia a dia esse patrimônio, as crianças têm que saber também, né? A educação patrimonial, então, a formação do conselho, a educação patrimonial e o levantamento, o inventário,
desse patrimônio. É que eu fico preocupado que esse inventário ao qual você se refere, cada dia que passa é um ninho de cupim a mais em alguns locais, né? Sim. Entendeu? E destruição. Tem imobiliário, tem edificações, outros tantos marcos que a gente pode levantar. As pessoas estão indo, afinal de contas, né? E história que morre. E o que eu penso que Foz do Iguaçu haveria de ter 24 horas por dia essa preocupação, porque vai dar retorno. Foz está entre as cidades que nunca, independente da onda da economia que se desenvolva, mais para cá, mais para lá, mais indústria, mais comércio, Foz do Iguaçu será sempre visitada. Com certeza. Então, entre aspas, cliente para ver essas coisas não faltará nunca, se nós pudéssemos olhar pelo lado só comercial da coisa. Deixa eu perguntar aqui, Sérgio, e aí, já organizado o conselho, então? Estamos nesse processo, né, doutor Nelson? O conselho, como a Vera falou, ele é bastante novo e no início dos trabalhos, até da própria participação efetiva dos membros, houve algumas dificuldades. Mas a gente vem trabalhando essa conscientização de você agir enquanto conselheiro também. Você tem um compromisso para com a comunidade. O nosso conselho, ele é tripartite, né? Então, ele tem a representação da academia, então todas as nossas faculdades e universidades estão representadas. Nós temos uma parte que é do poder público e outra parte que representa a comunidade. Então, eu costumo dizer que eu tenho a honra de estar presidente hoje num conselho muito qualificado. E tanto é essa qualificação que nós estamos conseguindo organizar sistematicamente. Me mate uma curiosidade, a formação dessas pessoas são o quê? São comerciantes? São 18 membros, 18 representações, entre elas todas as faculdades, né? Unila, Unifós e tal, e Unioeste, aí representantes públicos de secretarias municipais e também de ICMBio, e os representantes da comunidade que são indicados através do Conselho Municipal de Políticas Culturais. Então, são em torno são 18 membros e seus suplentes. Né? Ok. E em termos de estrutura, nós temos as comissões permanentes, né, que é uma estrutura para desenvolver as atividades referentes ao Conselho. Então, nós temos uma comissão que trabalha a parte de legislação, outra de preservação e fiscalização, outra de promoção e política de patrimônio e de orçamento e finanças. Então, essas 4, dentro da sua expertise, desenvolvem os trabalhos. Lembrando que o Conselho não é executor, né? Ele é consultivo e deliberativo, mas a gente trabalha em consonância com a Fundação, levando propostas e dando orientações de encaminhamentos. E o maior desafio, como a Vera estava dizendo a nós, agora são os fluxos de documentações e as instruções processuais. Então, o que a gente tem utilizado? Da expertise, da qualidade, da experiência dos nossos conselheiros para propor essas ações e efetivar através da Fundação. É contigo, Nélio. Pois não, Sérgio, né, carinhosamente no meio conhecido como Serginho, né? Serginho, descobriu minha identidade secreta. Assim, é verdade. Cerca de, creio, 2 anos atrás, num programa aqui, a gente debatia exatamente esse tema. Lembra, Vera, né? Lembro. De lá para cá, eu vou repetir a mesma pergunta. E vou ficar em 2 áreas. Uma nisso que a Vera colocou, desse patrimônio cultural, que é tão importante para ser resgatado e firmado. E uma outra questão, uma área mais de patrimônio físico em si. Então, tá bom, o sujeito tem lá uma casa que foi histórica, que marcou, que é importante na cidade. Para desapropriar isso, não basta só dizer para ele, olha, você vai contribuir muito com a história de Foz do Iguaçu. Ele quer um dinheiro em troca do patrimônio. Sim. Já tem verba para isso, porque há 2 anos atrás não tinha nada. Isso está dentro das propostas que o Conselho está trabalhando. A Comissão de Legislação, inclusive, já detectou que a nossa lei, apesar dela ser recente, ela traz alguns, não diria vícios, mas falta o incentivo para a comunidade. Então, ela tá muito punitiva e não te dá retorno nenhum. Então, você não tem incentivo a tombar nada, a preservar. Pelo contrário, né? Então, um dos trabalhos nossos é a reformulação dessa lei, nesse sentido. E outra carência que já foi detectada também pela Comissão de Orçamento e Finanças é a falta de um fundo específico para o patrimônio. Nós temos o Fundo de Incentivo Cultural,
que é gerido pela Fundação, com o apoio do Conselho Municipal de Políticas Culturais, mas o patrimônio em si não tem um fundo regulamentado. Então, nessa adequação dessa legislação, também vai vir a proposta de criação desse fundo. Aí sim nós podemos fazer uma política de incentivo à preservação e proteção do patrimônio. É lei municipal, né? Lei municipal, e daí o regulamento, para a criação do fundo sim, e daí o regulamento que vai ordenar a execução desse e realização, utilização desse fundo. Talvez colabore nisso, Nélio. Por exemplo, Curitiba deu um grande salto positivo em relação a isso e parece que tem um marco da primeira gestão do Rafael Greca, né? Da primeira gestão do Rafael Greca. Ele pegou a secretaria afins, né, que pudesse falar, e com o IPUC, aí o Rafael saiu dizendo exatamente isso que você está dizendo, Sérgio, entendeu? Se o cara não gostar, não cuida. Você não adianta você chegar lá, mas aí você não pode trocar janela porque esse prédio foi construído em 1910 e eu vou lá te multar porque você colocou um portão, porque você isso, e não dá um retorno de dizer o seguinte, como é que nós podemos coabitar aqui e você preservar essa coisa que é importante, né, digamos assim, para a história da cidade. Me parece que houve isso lá. É justamente isso que a gente está organizando, trabalhando e adaptando, que eu disse da lei, né? Ela é bem recente, então, assim, quando a gente vai trabalhar, a lei é sempre assim, né? No dia a dia que ela se prova. Então, existem algumas partes da lei que precisam ser revisada, algumas partes que precisam ser acrescentadas, né? Que precisam ser citadas, porque tem coisa que ela diz, faz. Quem faz? Como? Quando? Com quê? Onde a gente vai achar esse dinheiro? Então, é isso que a gente está organizando, estruturando nesse tema. Mas a gente já estamos um pouquinho além, viu, Nélio? De 2 anos para cá, a gente já está um pouquinho além disso, porque a gente já tem pelo menos noção do que a gente precisa fazer assim realmente. Né? A gente já esquematizou o trabalho que precisa ser realizado. Já saímos um pouco dessa parte de se organizar, e já estamos na parte de organizar o trabalho agora, a ser feito. Uma das coisas é essa campanha que a gente precisa fazer de divulgação com a população, de esclarecimento com a população, né, do que é um tombamento, do que é patrimônio público, cultural. O tombamento em si, por exemplo, as pessoas falam, mas vai tombar, que nem você falou, vai tombar e eu não vou poder mexer em nada. Não é assim. Não é assim. Acontece que, assim, esse imóvel que se torna um bem tombado, ele, na verdade, agrega esse valor a ele. Por quê? Porque ele se torna um imóvel especial. E, como um imóvel especial, ele tem que ser cuidado por especialistas. Né? Não é que não pode, que nem a gente teve agora a situação lá do Bartolomeu Mitre, por causa Eu ia perguntar sobre isso. Por causa da rampa de acessibilidade, né? Foi só uma falta de comunicação, na verdade, porque a nova direção do colégio não sabia que estava em processo de tombamento, senão eles mesmos teriam entrado em contato com a gente, porque o imóvel, na verdade, é do Estado, então é o Estado que é comunicado, e o Estado que deveria ter comunicado à direção, né? Mas já foi, a gente já conversou, já foi muito tranquilo. A única adaptação que eles tiveram que fazer ali na rampa que eles estavam fazendo era aquelas muretas, né, que estavam interferindo muito na estética. E aí já organizaram, já se resolveram lá também, vão fazer uns corrimãos, enfim. É isso que a gente está falando. Não é que não pode fazer. Pode, lógico, deve. Você não vai pegar um imóvel, vai tombar e não se mexe mais nele. Nem assim, ele também não fica em pé, né? Você vai ter sempre que restaurar, que manter, que às vezes você tem alguma adaptação necessária que você precisa fazer. Só que você tem que avisar, né? Notificar o conselho ou a Fundação Cultural. Eu vou contar... Somente isso. Eu vou contar a título de curiosidade aqui, talvez o pior exemplo que eu vi no estado do Paraná, porque eu estava meio que dentro. Na rua Visconde de Tuné, com a... Ai, meu Deus do céu! Com a rua Vicente Machado, lá em Curitiba, tinha a residência do ex-governador, morto recentemente, né, falecido recentemente, Paulo Pimentel. E ele fez a casa lá nos anos 60, mas com uma arquitetura bem, né, não sei se é arquiteto ou arquiteto, já, como quem diz assim, trazendo uma modernidade. Colocou, assim, realmente um marco
diferente, uma casa muito bem arquitetada. E aí ele fez uma parceria com um cidadão da construção civil para desmanchar a casa, entendeu? E construir um prédio. E claro que esse projeto vai para vários lugares, na prefeitura e tal. Ao apresentar, alguém disse ao prefeito Rafael Greca, entendeu? O doutor Paulo Pimentel quer desmanchar a casa dele lá e fazer um prédio. E o Rafael Greca não perdeu a oportunidade de dizer o seguinte, eu tombo. E alguém de dentro da prefeitura disse, doutor Paulo, vai ser publicado um decreto de tombamento para sua casa e tal, não sei o quê. Ele literalmente, à noite, meteu o trator lá e tombou a casa. É verdade isso. Isso é verdade. É verdade, está lá. Hoje tem um prédio bonito, bem construído, mas é um prédio, não é né, entre os vários que se construiu. A prosa está boa, essa conversa rende e a gente observa realmente isso, Vera. Tomara que vocês consigam essa legislação bem adequada, porque muita coisa vai acabar se perdendo. E aqui eu não sei. Opinião de um leigo, eu acho que sempre vai ter gente que vai ter interesse, vão visitar. Porque quando a gente vai em outros locais, o que os caras mostram pra gente? Né? Você vai em Cidade Singela, você vai fazer o que em Ouro Preto? Tira o que foi conservado lá, o que você vai fazer em Ouro Preto? Três Corações vai andar numa ladeira que de outra? Que reconstruíram a casa onde o Pelé nasceu e é um dos grandes pontos turísticos lá, né? Exatamente. Eu queria aproveitar, se há tempo ainda para questionar a Vera, nesse outro aspecto patrimonial que não é palpável, que é essa questão da cultura, do conhecimento, do que, assim, fez com que a cidade fosse o que é hoje e tem toda uma história. Até porque quem não conhece a sua história não valoriza e vai cometer as mesmas bobagens para frente. Nisso talvez não seja necessário tanto recurso financeiro. Algum projeto, por exemplo, junto às 50 escolas municipais de Foz do Iguaçu, para incluir isso na grade curricular, contar para essas crianças, para suas famílias, um pouco dessa história, daquilo que é, e começar a gerar essa cultura de pertencimento? Sim, isso que nem eu falo, são esses os pontos que a gente tem que trabalhar e a gente tem que trabalhar todos juntos, né? Essa questão da lei, a educação patrimonial, tanto nas escolas quanto para a população, e esse levantamento. Então, conforme a gente vai fazendo o levantamento, vai fazendo essa pesquisa, né, vai tendo os resultados dessa pesquisa, a gente já vai ter as informações, ela já vai sendo repassada para a formação nas escolas. Então, é tudo um trabalho em conjunto. Um não vai funcionar sem o outro. Não adianta nada a gente fazer uma pesquisa, fazer um estudo, fazer um levantamento, ter o registro disso tudo e todas essas informações e a gente não repassar para a população. Não incluir a população nisso. Né? Para que vai servir, então? Na verdade, é uma construção toda em conjunto ao mesmo tempo. Temos, sim, essa ideia. Cada coisa, como a gente falou, a gente está estruturando sobre os pontos físicos de tombamento. A gente tem a comissão de fiscalização, que é formada pela comissão de patrimônio, aliás, que a gente vai elencar pontos na cidade a serem, poderem vir a ser tombados, né? E também, só lembrando que, segundo a lei de patrimônio, a partir do momento que você entra com pedido de tombamento, não se mexe mais no imóvel, a não ser com a orientação do conselho, né? E a gente já está fazendo esse levantamento dos aspectos. Quanto à pesquisa, para o levantamento de inventário, de patrimônio imaterial, que a gente chama, estamos também já montando a equipe para essa pesquisa, porque precisa realmente do pessoal que faça a pesquisa, que faça o registro, e também registrar isso em inventário. Né? 12h10. Sérgio, obrigado pela tua presença. Tá? Sucesso aí nessa empreitada. E realmente, quando você diz um importante conselho, realmente é. Sem dúvida. Né? A gente reconhece isso largamente. Tomara que vocês tenham todo o sucesso. Vera, obrigado pela sua participação. Obrigado. Queria agradecer o espaço, falar para a população que ela é parte do patrimônio
Nós temos 11 imóveis em processo de tombamento no momento. Pode entrar no site da Fundação, né? Ou se não, liga na Fundação Cultural, no próprio Conselho, para saber onde estão esses imóveis, nos ajude a fiscalizar, assim como o Mitre está em processo de tombamento, vários outros imóveis. E aí é só ligar na Fundação se vê alguma coisa mais diferente, ou se tem um imóvel que você acha, ou alguma coisa que você acha que seria interessante registrar, inventariar, tombar. Manda para a gente, entra em contato para a gente para saber qual que é o processo, é muito simples. E, enfim, é isso. Muito obrigado pelo espaço, pessoal. E lembrando, né, que o Conselho de Patrimônio, ele é patrimônio histórico, cultural, artístico e ambiental. Então, nós temos todos esses valores que nós precisamos preservar e proteger. Quem é que trouxe ontem a ideia e que eu confessei que caminhando... você, foi o Nélio que disse o seguinte... não foi o Nélio, foi a Cida, é possível que volte aquele terreno que tinha sido doado ao município para a instalação do centro cívico, né? O Caleb. O Caleb, acabou o Caleb. É que a equipe é grande, né, Nélio? Você não vai querer que eu lembre o nome de todos os filhos. Não, uma certa aí assim, esquecer as coisas. E alguém pensando na preservação daquela nova pista ali de caminhada, e eu disse o seguinte, daqui a 50, 100 anos, muita gente vai agradecer. Pô, que bom que mantiveram aqui, ó. A não construção do centro cívico naquele espaço próximo do CTG, isso. Né? Deixa ali para o entorno ficar com outras atividades. Essa demanda já passou pelo Conselho também. E não alargar mais derrubada, mais ocupações. Vai ter que uma hora se acertar bem com o CTG ali, ou com outras pessoas que ocupam aquilo, entendeu? Mas, sabe, eu penso que aquela preservação seria muito interessante. Obrigado, gente. Eu tenho que fazer um intervalo comercial e volto com o Contraponto da Cultura, a voz do povo.